Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem os exercícios sobre a terceira geração romântica brasileira. Nós estudamos Castro Alves, né? E a ideia hoje é treinar isso um pouquinho. Antes, vamos fazer uma retomada das três gerações, porque essa é a última aula sobre poesia romântica brasileira. E aí, se tiverem qualquer dúvida, vocês mandem para mim para o e-mail, tá bom? Então, nós vimos a primeira geração, vocês já viram a primeira geração. Essa geração resgata a memória do país por meio do índio, por meio da sua história, por meio das suas tradições. E nós vamos fazer isso por meio de Gonçalves Dias. Lembre-se de que existe essa proposta do romântico de criar uma identidade brasileira, né? E isso vai ser criado a partir do seu passado. E isso vai ser feito na primeira geração. A segunda geração, chamada de byroniana, ultrarromantismo, é aquela em que os poetas são praticamente maníaco-depressivos, né? Então, diante da insatisfação que o mundo lhe oferece, ele se isola dentro dele mesmo, não é? E a partir desse isolamento, ele demonstra toda a sua insatisfação com a realidade vigente. E a terceira geração é o romantismo social. O foco principal, apesar de haver a poesia lírico-amorosa, o foco principal não é esse, né? Mas é esse pedido pela abolição, pela república, né? E principalmente o fato do Castro Alves romanticamente acreditar que o dia que o Brasil tiver essas duas coisas, nós teremos um país igualitário. Bom, aí eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 25, que tratam justamente do nosso último assunto. Nós vamos corrigir, caso vocês tenham dúvida, como sempre, estou à disposição de vocês, é só vocês perguntarem, tá bom assim? Então vamos ao primeiro. Sabes quem foi Ahasverus? O precito, o mísero judeu, que tinha escrito na fronte o selo atroz. Eterno viajor da eterna senda, espantado a fugir de tenda em tenda, fugindo em balde a vingadora voz. E no mundo tão grande o forasteiro não teve onde pousar. Aí a pergunta é, em Ahasverus e o Gênio, poema que em espumas flutuantes vem imediatamente antes de Mocidade e Morte, Castro Alves assim apresenta-nos a figura de Ahasverus, o judeu errante. O fato de o poeta se identificar com Ahasverus indica o quê? Qual o sentido romântico dessa identificação? Então, o que se esperava é que você tivesse escrito que ele se identifica com o judeu errante como aquele que não é aceito pela sociedade, né? Ele é o estranho, ele é o maldito, ele é execrado. Então, o poeta vai ter na sua poesia o seu refúgio, né? A identificação vai se dar na poesia, porque a sociedade não dá espaço para ele. Então, a resposta teria que ter ido por esse caminho, certo? Assim como o judeu errante, o poeta se vê como aquele que não encontra um espaço para si na sociedade em que vive. Texto para as questões 2 e 3. Mocidade e morte. Oh, eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Morrer é ver extinto, dentre as névoas, o fanal que nos guia na tormenta. Condenado, escutar dobres de sino, voz da morte que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por círios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco da larva errante no sepulcro fundo. Antes de fazer o exercício, só lembrar vocês essa abordagem da morte, né? Que em Castro Alves é tão diferente dos outros românticos. Então, Castro Alves não vê a morte como uma saída, né? Mas vê a morte como uma interrupção. Lembre que ele acredita que seus ideais são possíveis e a morte seria um entrave para se chegar a tudo isso, tá? O texto, com o próprio título Mocidade e Morte, sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antivisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte aparece na palavra, então acertou o exercício quem pensou na letra E, sono. Então, sono, metaforicamente, representa aqui no texto a morte, tá? E aí, a última questão, que é a mais importante,
pergunta o seguinte: na primeira estrofe reúnem-se, como numa espécie de súmula, vários dos temas e aspectos mais característicos da poesia de Castro Alves. São eles. Então, esperava-se que você colocasse a letra A como resposta: a identificação com a natureza, o condorirismo, o erotismo franco e o exotismo. Por que esse, né? Então, vamos mostrar no texto para vocês onde é que isso está. Ele fala em identificação com a natureza. Nós encontramos isso logo no começo do poema. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Então, aí você tem identificação com a natureza. Há outros momentos, mas esse é o mais importante. Lembra aquela história dele querer voar tão alto, não é? Porque existe o desejo de liberdade. Bom, aí a outra característica que está aqui é o condorirismo, que está logo na sequência. Olha só. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Ver minha alma voar pelo infinito, não é? Lembre que o poeta da terceira geração se identifica com o condor, que é a ave que voa mais alto no céu, né? O exotismo, o erotismo franco, fácil de identificar, está aqui. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Ou seja, não é o erotismo velado, escondido, é o erotismo franco, explícito, não é? E o elemento exótico está no árabe, certo? Que aparece no final do poema. Então é isso, gente. Com isso, nós encerramos, então, a terceira geração romântica. Em havendo qualquer dúvida, é só vocês escreverem, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um grande beijo.